Olá! Ele é bibliotecário e conhece uns macetes incríveis de como conservar livros e quadrinhos. Eu vou conversar com o Klink. Não saia daí! Oi pessoal, tudo bem? Se você gosta de livros como eu também gosto e tem aquela biblioteca imensa e não sabe como cuidar dela, agora você vai receber algumas dicas muito legais do meu amigo Klink. Oi, tudo bem, Klink? Tudo bem, tudo em ordem. Klink, por que você é um cara que sabe como conservar livros e quadrinhos? Qual foi a sua experiência nisso? Bom, eu sou bibliotecário, fui bibliotecário durante 35 anos, estou aposentado. E nesse período em curso de profissão, eu fiz alguns cursos que incluíam conservação de livros. Papel é tudo a mesma coisa, isso inclui os gibis, né? E como eu sou colecionador, a gente tem assim um certo carinho, como guardar, como conservar, como não deixar estragar. E com isso eu tive algumas experiências. Você foi o criador, idealizador, né? Como é que eu falo? Da Idealizador. Eu um dia olhei para um lado, olhei para o outro, dentro do Centro Cultural São Paulo, vi que os quadrinhos lá dentro... na verdade é assim, eu sou um fã. Num primeiro momento sou um fã. Na época do boom dos quadrinhos, na final da década de 80 para 90, eu estou querendo estar mais envolvido com quadrinhos do que com livros necessariamente. E dentro do Centro Cultural, os quadrinhos eram separados por áreas de conhecimento. Quadrinho falando de história estava na área de história, quadrinho falando de ciência estava na área de ciência, quadrinho normal, para se ler assim, estava em áreas de geral. Tudo isso separado, largado para tudo quanto é lado, e eu com a possibilidade de aproveitar o potencial do Centro Cultural. Computação, auditório, local para fazer evento, espaço para juntar todo esse material. Então eu fiz um projeto que juntava todos os quadrinhos num local só e mais voltado para trazer o pessoal de quadrinhos para um lugar só e ter envolvimento entre as pessoas. Esse projeto chamava Projeto Banda Desenhada, subiu para a diretora, da diretora foi para o diretor do Centro Cultural, perfeito, pode tocar o trabalho. Uns 8 meses depois, chega um aviso no Centro Cultural de que tinha sido inaugurada uma gibiteca nova, que na verdade não chamava gibiteca, espaço para quadrinhos, não tinha nome ainda. E eu, como estava mexendo com isso, a diretora me chamou e falou, ó, você vai lá e representa a gente. Quando eu cheguei lá, Álvaro de Moya e mais um grupo estavam montando um trabalho voltado para montar uma gibiteca na Sena Madureira, numa biblioteca que tinha lá, a gente ganhou o térreo para montar a biblioteca. Até que um momento o Moya me mostra por que inventaram essa história. O Moya tinha sido convidado, naquela época a secretária de Cultura comprou 5 milhões de dólares em livros. Nossa. Era muito dinheiro. E muito livro. E assim, você sem conhecimento, você compra todos os livros e acha que está tudo certo. Vamos dispensar para a população. Só que para dispensar para a população em 70, 80 bibliotecas, você tem que ter todo um preparo. Esse preparo foi um caos, foi uma loucura, porque obrigou um monte de bibliotecários a sair de todas as bibliotecas e ir para um lugar só para preparar esse material. Que o volume era colossal. A estrutura das bibliotecas, que era pouquinho todo mês, em anos, de repente um volume muito grande. E, num pensamento, evidentemente ela é da USP, chama gente de especialista da USP, nada contra. O pensamento era interessante, chamam os especialistas, porque normalmente o bibliotecário numa biblioteca fala assim, eu vou comprar um livro de história, História das Riquezas do Homem, do Léo Huberman. É um livro que você sabe que se presta àquilo, né, naquele momento. Mas uma compra para 78, num volume tão grande, trouxe especialistas. Um dos especialistas, Álvaro de Moya, para comprar gibi, e foi o que ele fez. Só que aí, em algum momento, o meu trabalho cai na mão do secretário de Cultura, secretária na época, secretária de Cultura, ela acha lindo, maravilhoso, chama o Moya e fala assim, Moya, vamos desenvolver essa ideia aqui. Faz uma gibiteca lá na Sena Madureira que tem espaço. Não desenvolver no meu trabalho, fazendo um novo.
Foi nesse trabalho que eu fui chamado. Eu não tinha acabado de entregar o meu no Centro Cultural, o tal de banda desenhada, quando fui chamado para esse. Aí chego lá, fico. Aí em algum momento, não lembro quando, o Centro Cultural enche de água, o pessoal tem que ficar para outros lugares, eu já estava ligado a esse projeto, eu fui para o projeto. A minha ideia era voltar para o Centro Cultural e desenvolver o meu. E acabou ficando. Acabei ficando 8, quase 9 anos lá. Então você ficou lá na Gibiteca que foi na Gibiteca chamada... Gibiteca em Fio, quem deu o nome, na verdade, de Gibiteca foi o Moia. O Moia sabia da existência de uma outra Gibiteca, eu não sabia. A Gibiteca de Curitiba tem 10 anos a mais que a gente. Digo, a Gibiteca. Eu ainda falo em meu nome. O Moia sabia que existia a Gibiteca e o nome escolhido pela organização desse projeto, que tinha umas 8 ou 10 pessoas, especialistas, era a Gibiteca Vitor Tivita. Tinha acabado de falecer, parará. Ele tinha as ligações. O Vitor, e depois teve o filho também. Depois teve o filho, que sucedeu. E tinha acabado de falecer, isso em 89, 90. Vamos botar o nome, e ficou certo. Só que nós estávamos no momento de um governo petista. E a secretária falou assim, não, tem que ser o Enfio, que o Enfio era petista, ligado às coisas da política. E tivemos que mudar algumas coisas, inclusive eu também era o primeiro chefe de lá, mas por questões políticas entrou outra pessoa num primeiro momento. Depois de 5 anos eu fui. Mas eu estava lá fazendo todos os eventos nesses anos todos. E foi uma delícia, foi muito legal. E nessa daí você aprende, a gente fez algumas coisas para tentar guardar esse material e manter esse material em ordem e bem conservado, porque se você faz caixa muito grande, a hora que você põe ele de pé, ele começa a correr, né? Ele começa a correr do lado que não é o canto a dobra do papel. E então, a não ser que você tivesse uma pilha bem firme, né? Isso você está falando de quadrinho. Já isso eu estou falando de quadrinhos. Tá, então você tem algumas caixas especiais para armazenamento. Na verdade, não era bem assim. A gente não tinha experiência em volume e em tratamento de material de um jeito que pudesse ser acessado sem deteriorar. Basicamente era isso. Então, no primeiro momento, a gente estava pensando em caixas. Começamos a fazer... A gente tinha algumas pessoas que sabiam mexer com estilete, coisa e tal. Começamos a montar umas caixas de papelão, algumas coisas assim. Mas, coincidentemente, em frente à Gibiteca, na Sena Madureira, tinha uma firma de fotolito que recebia os filmes numas caixas alemãs maravilhosas. Eu ainda tenho dessas caixas. Caixa de papelão também? O filme vinha nessas caixas, mas essas caixas eram de papelão triplex, craft, alemão, dobrado de tal modo que quando você fechava uma caixa em cima da outra, era maravilhoso, super bom. Essas duas metades serviam exatinho para formatinho, era maravilhoso. Formatinho aquele gibizinho pequeno. É o gibizinho pequenininho. E nós começamos a pegar do lixo dos caras e juntamos muitas daquelas caixas e elas cabiam certinho e depois de lado também servia para colocar o formato americano maior. Entendi. Agora veja, você hoje, claro que você está me explicando da experiência e tal, mas isso, nós estamos falando em 1900, já estamos... Primeiro estamos falando do século passado, né? 1991, 92, 93, por aí, quando a gente começou a trabalhar esse material, começa com um volume muito pequeno, cresce, e aí a gente tem que definir... Deixa eu ser mais específico, porque eu acho que o pessoal em casa está querendo saber mesmo, assim, dicas específicas para utilizarem dentro das suas coleções, suas bibliotecas. Existem papéis que se deterioram mais do que outros? Sim, papel jornal. Papel jornal. O papel jornal, por causa da acidez dele, por ser um papel feito... Na verdade, o papel jornal é exatamente isso, é um papel mais de segunda linha, digamos assim. Não que ele seja mais barato. É para livro de consumo rápido. Não que ele seja mais barato. O papel jornal é tão caro quanto qualquer outro papel. Mas é o papel utilizado para rodar jornal e para rodar coisa que usou, joga fora. Tem muito quadrinho de papel jornal. Os mangás, os mangás japoneses, que é aquele quadrinho japonês grande, com várias histórias dentro. Ele é preto e branco, alguma coisa colorida numa cor só.
como ele é um material para os caras lerem no trem, lerem e jogarem fora, ele é de papel jornal no miolo, preto e branco papel jornal, normalmente. E as pessoas jogam fora e ele é reciclado com uma certa facilidade. Eu me perdi um pouco. Nessas alturas do campeonato, esse material é um material que deteriora bastante, por ser muito, ter um pH Ácido. muito ácido. Mas eu gosto de mangá, por exemplo. Não que eu goste, viu, galera? Eu não gosto de mangá, infelizmente. Eu sei que tem uma galera aí que gosta bastante, mas... E esse pessoal gosta tanto e coleciona. Como seria uma forma de conservar então, isso? Na Gibiteca, a gente tinha as duas formas de mangá, porque existem duas formas. O mangá comprado toda semana, ele é semanal, ele é diário, no Japão, ele é um baita de um desse tamanho, dessa grossura. Só que dentro de cada um dos estilos de mangá, o mangá é uma coisa muito complexa e muito legal. Porque você tem mangá para criança, para adulto, para jovem, para meninas, para meninos específicos naquela idade que não se mistura. E para adultos de profissão, mangá para dono de restaurante, mangá para dono de banca de jornal, mangá para padeiro, sei lá. Certo. É bem específico. Em cada mangá daquele grossão, são 8, 10 histórias que são... toda semana os caras publicam uma historinha. Junto com o mangá, ele publica uma pesquisa que diz, olha, você gostou de que histórias? Eu não estou gostando de nenhuma das histórias, tá bom. Mas uma das histórias está sendo bem gostadas. Nesse Sim, gostadas momento, é ótimo, acabei de inventar. Mas enfim, gostadas... Ela passa a ter a possibilidade de ser publicada em um formatinho pequeno, a história completa. Aí dá um espacinho desse tamanho na casa do sujeito. O japonês não tem espaço para morar. Mora em apartamentos Entendi. Então, miúdos. se eu me entendi bem, existe um mangá de consumo rápido que ele joga, digamos assim, joga fora para reciclagem. Joga fora para reciclagem. E aí depois aquele que ele gostou mais, eles... Mas por pesquisas que eles descobrem na pesquisa, eles publicam em formatinho pequeno. Aí dá uma material melhor? Num papel melhor, papel couché, capa colorida. Que é para o cara guardar. Que é para o cara guardar, é a coleçãozinha dele. Normalmente com a capa já com aquela lombada mais dura, Entendi. então ele fica de pé Então já existe isso lá. Mas veja bem, esses com pH, papel com pH e tal no Brasil, eu quero saber o que quando que posso você fazer. pega um Pato Donald da década de 50, você vê que ele já amarelou. Aquilo essa coisa de acidez do papel. Se fosse um documento que você precisasse manter, porque é um processo caro, você pega o documento e um pesquisador especialista pega esse documento, enfia ele dentro de um monte de química, lava literalmente o documento e torna ele, ou tenta tornar ele o mais próximo de um pH neutro, para manter ele mais tempo. Então, mas isso não acontece no Brasil, né? Até acontece, mas o custo é muito caro. É aquele diploma que o seu bisavô foi o primeiro da cidade dele a ser doutor, tem um diploma, o diploma amarelou, tá ruim, tá feio. Aí você manda para um cara, é um processo que vai te custar 2, 3, 4 mil reais para fazer, não sei quanto está hoje em dia, mas barato não é um processo caro. Você não vai fazer isso com quadrinhos, você teria então, que desmontar. Então o que eu faço? Você não faz, você reza para ele não deteriorar mais do que já deteriorou. Ô, louco. O que você faz para a conservação, tanto desse material quanto dos materiais de hoje em dia é não deixar pegar sol. Sol é maravilhoso. Queima, que é uma beleza, tira a cor, tira o preto também, não tira só a cor. No primeiro momento ele tira a cor, vai esmaecendo. Depois ele tira o preto também. Se você deixar uma folha de jornal no sol direto, ele vai amarelar inteiro, vai queimar mais e vai tirar a cor. Então, sol, luz, lâmpadas, normalmente as lâmpadas que a gente tinha, não sei agora esse tipo de lâmpada nova, aquela em luz piral, mas até então essas lâmpadas também queimavam. Então, se você vai guardar, ou guarda no armário fechado, ou guarda num lugar que não tenha luz o dia inteiro. Então, você tem a luz, que é o primeiro. A umidade. Guardar no guarda-roupa ali não é legal. Pode ser legal se esse guarda-roupa não está encostado na parede do banheiro e a parede do banheiro chegar e ter uma droga de um vazamento de água, aquela umidade vai pegar no papel e vai estragar o papel. Isso é um problema seríssimo. Umidade
é terrível. Se eu guardar numa caixa grande ou num guarda-roupa com aqueles antimofo lá, como é que chama? Isso. Esses Eu antimofos... esqueci o nome daquele troço. Mas tem, inclusive hoje em dia a gente compra aquilo em pó, enche a caixinha, quando enche de água você substitui e põe em pó Entendi. de novo. Mas isso funciona então? Funciona que é uma beleza. É caro, porque qualquer caixinha dessa custa 8, 10 reais. Se você comprar o sistema de você mesmo substituir com caixinhas que vão se trocando, isso encontra em loja de material de limpeza, normalmente, essas lojas grandes que só trabalham com material de limpeza, só vassoura, eles têm essa química. Ela custa mais barata, ela vai custar uns 3, 4 reais. É legal, você põe a caixinha do lado, põe do lado da caixona com os teus gibis, e ele provavelmente, o que ia para a umidade dele, vai para a caixinha. A umidade tem um outro problema, fora piorar a qualidade do papel, é que a maioria dos gibis e quadrinhos tem a lateral travada fechada com grampo. E o grampo deteriora. Se você deixar na umidade, a primeira coisa que estraga é o grampo, porque ele vira uma ferrugem, aquela ferrugem vai estragando o papel. Então, em algum momento, o grampo cai. Se você tiver essa situação do grampo ruim, seria o caso de você, com carinho, muito carinho, Nylon. tirar ele dali, passar um fiozinho de nylon, amarrar, ou... O Calari faz isso, não é? Eu não sei quem faz, mas O tem gente que Alexandre faz. Calari acho que faz Ou isso. você que é um dos passa colecionadores. um nylon de fio a pavio e ela fica solta, as folhas mais dobrada e ela fica presa. Funciona. Principalmente quando você já teve o desastre do trocinho ter enferrujado. E saquinho E plástico? estragado. Hã? Saquinho plástico. Saquinho plástico é um problema à parte. Se você fecha muito bem um saquinho plástico em todos os 4 lados, você vai conservar a umidade lá dentro. Em algum momento, essa umidade que está lá dentro vai afetar alguma coisa o papel e os grampinhos. Se coloca dentro. O secador, faz assim dentro do secador, depois você lacra. Precisaria... Eu não sei, nunca vi ninguém fazer isso. O que a gente faz é o seguinte, porque tem outras coisas que afetam. Então, eu vou falar em mais coisas que afetam para poder chegar num ponto. Então dá um pause, porque eu preciso vamos lá. pedir o comercialzinho pro pessoal de casa. Depois a gente volta, então. Vamos lá. Legal. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Tô tentando, mas aí você fala. Olha Já lá. voltou? Já voltou? Tô dando bronca nele aqui, que ele tá dando pouca dica. Eu falei pra ele, cadê o pessoal de casa aqui? Eu não sei como é que faz. Então, me fala, a gente tava falando de saquinho, do saquinho. Então, mas antes de explicar de saquinho, eu tenho que explicar outra coisa que afeta muito o papel. Pó. Pó. O pó não é só pó. Dependendo de onde estão teus quadrinhos, tem um monte de animaizinhos, pequenos, médios e grandes. Tá falando dos cupinzinhos? Estou falando daquele bicho chamado broca, que também ataca o papel, faz furinho só, mas não come todo o papel. O cupim é aquele que você deixa dentro do armário e quando você vai pegar, só tem a capa de cima, a estrutura toda, e quando você pega, afunda e acabou a tua coleção, como já aconteceu com algumas minhas. Já mesmo? Já. Eles vêm do chão, eles vêm da parede, Eles gostam de calor, calor que voa e depois cai as asinhas, aquele bichinho lá, além de morder, porque ele morde, ele come o papel. Então, esses bichinhos são. E tem os bichinhos minúsculos. Aqueles bichinhos que estão na cama, que a gente acha que não tem bichinho nenhum, microscópicos. Os ácaros. Os ácaros e tudo isso aí, o ácaro, ele vivendo numa folha de papel, ele vai defecar em cima, ele vai mexer com a estrutura do papel também. Então, limpeza é fundamental. Se você tem um quadrinho que nunca tomou grandes quantidades de pó, tá limpinho, pereré, tudo bem. Chegou um quadrinho na tua mão, eu acho assim, pega uma escova, passa, ou um pincel daqueles largão que chama trincha, passa, abre a revista, passa no meio. E evita, por exemplo, de estar lendo coisa e comendo biscoito, pipoca, que tem sal, gordura, a mão engordurada. Um dedo engordurado numa revista, aquilo pode esquecer. Talvez com o trabalho de um especialista, mas ninguém vai fazer isso com uma coleção. Ô, Klink, a gente sabe que o papel jornal é aquele que mais se deteriora. Qual que é o papel que menos se deteriora? Eu não o saberia coucher, por dizer, exemplo? mas provavelmente o coucher. O coucher tem um problema. O coucher, a umidade com ele é fatal.
Porque o coucher ele tem uma camada de verniz em cima dele. Quando vem a umidade, essa camada de verniz vira 2 camadas de verniz, uma e uma, prontinhas para serem coladas. A revista está fechada, cola. Acabou a umidade, veio o calor, grudou. E se eu coloco, por exemplo, eu gosto muito daquela revista, quero conservar por muitos anos, eu pego papel normal, coloco entre uma e outra folha coucher. Você acha que evitaria de grudar? Provavelmente sim, você colocar um papel... sulfite que seja. Sulfite que seja, aí está um outro problema. O sulfite é extremamente ácido, esse sulfite normal que a gente compra é extremamente ácido. Você teria que baixar a acidez do papel, dando um banho, qualquer coisa, que já é uma técnica complicada. Que não adianta. Hein? Que não adianta. O que daria, talvez, papel manteiga, você colocar entre uma e outra. Sim. Mas que material é esse que exige um trabalho tão grande de você colocar um em cada coisa? O grande lance é mantenha limpeza, umidade e bicho longe. Eu ouvi falar São uma os vez... 3 itens assim que acaba com a brincadeira. Eu conheço um monte de bibliotecários também, principalmente lá da Viriato. Uma vez, batendo um papo sobre isso, uma delas me falou assim, olha, eu acho que uma forma de você, sem muito trabalho, conservar seus livros é o seguinte, passou em frente à estante, pega um livro, abre e faz assim, ó, para poder dar uma oxigenada nas páginas, e põe de volta. E aos poucos você vai fazendo isso. Porque, na verdade, sim, funciona. Mas quando você tem ele num lugar aberto, a parte de cima dele, seja gibi, seja livro, vai encher de pó. Então, lugar fechado. Agora, lugar fechado por quanto tempo? Se você está há 3, 4 anos dentro de uma caixa de papelão, dentro do teu guarda-roupa, ou de algum lugar onde você guardou o gibi, tem que de vez em quando abrir, folhear ele, mesmo que seja fazendo brrr, para ver se ele não está sendo recebido por... Porque a hora que você folheia, você vê um buraquinho ali, é broca. Se você folheia e tem um buracão, é o cupim. Se você folheia e tem umidade, cuidado. Se você guardou ele limpo, provavelmente se ele está dentro da caixa fechada, ele não recebeu nem pó e nem luz, que são as 2 coisas terríveis, fora os bichinhos. Entendi. Então, se você está nessa manutenção, provavelmente tua coleção vai estar razoavelmente boa. Você, como bibliotecário, o quanto você recomenda marcar as páginas do livro com a orelha? Quando você faz orelha no papel, o papel é fibroso. Ele tem direção de fibra, inclusive. O que ocasiona o seguinte, toda vez que você dobra um papel e aperta, você está literalmente quebrando a fibra. Quebrou a fibra, quebrou a fibra. Nunca mais volta se eu quero. Aquilo não, você teria que... Nem sei se daria algum tipo de processo de você... Não dá. É porque livro tá escrito se você não recomenda. Não recomendo, não se usa. É que o pessoal tem a ideia errada. O pessoal acha que aquilo é um marcador. Não é, pessoal. Aquilo lá, sabe para que serve? Para conservar as pontas das capas, sabe? Para não criar, como que é o nome? Orelha, né? Orelha, é para aquilo que serve. Não se dobra. É melhor não dobrar. Você tem alguns marcadores bons de papel, mesmo aqueles que qualquer livraria hoje em dia te dá, aquilo resolve, só não deixa ele dentro do livro quando você acabar de ler. Isso é porque importante. Ele tem algum tipo de... Normalmente ele é papel cartão, que é bem mais ácido que papel comum. Aquele Supreme, né? 250 gramas, né? Ele é bem mais ácido do que o papel comum, provavelmente ele pode dar uma marcação. Até porque a hora que você fecha aqui, como ele é mais gordo que mais grosso, melhor dizendo, que o papel dos 2 lados aqui, ele vai marcar. Tem gente que quando abre o livro, faz aquela coisa assim para poder ler, e aí aquela cola que tem da lombada, né? É a mesma coisa, nunca mais volta a ser o que era. Aí tem um outro problema. Eu recentemente, eu não lembro qual livro, mas eu peguei um livro que para abrir ele tá infernal. E ele tem letra ali perto, tem coisa que não dá para ler sem você dar uma... E provavelmente eu estou quebrando a cola, estou quebrando a estrutura dele de manter. E tem livros de segunda categoria cuja cola também não tem esse cuidado. Então a cola, além de ser ácida, por ser ácida, ela vai lá na frente secar e craquelar. E aí um livro muito velho, a hora que você abrir, ele vai quebrando. Chega aqueles livros com capa dura mesmo, assim, que você vê o meio aqui, você bate ele e a cola desce até onde você bateu ele. Tem algum tipo de recomendação para estante
Por exemplo, tem algum tipo de madeira compensado? Como Pois que é, Pode ser qualquer madeira é a comida principal do cupim. um? É a celulose, que é feita do papel. Você já tem um negócio que é celulose que o cupim vai gostar. Você vai botar em cima da celulose, mais celulose aqui embaixo. Deixa eu falar uma Se coisa der pra o minha cupim- esposa que tá lá em casa. Amor, a gente tem que trocar todas as estantes, tá? Não Vamos digo colocar de isso. aço, tá? Porque Não- aquelas de madeira não funcionam mais. Seria as de aço. As de aço também tem um problema da umidade. Amor, não vamos trocar mais não. Não troca, não. Trocar um erro Assim, por outro o que não a dá. gente faz normalmente é falar, olha, de vez em quando você está com coragem, desce a estante inteira, desce todo o material da estante, pano, limpa, se possível dá uma enceradinha de leve, esses materiais de limpar mesa, tipo, eu não vou falar marca aqui, tipo Poliflor, alguma coisa assim. Ou lustramóveis. Ou lustramóveis Shell. No meu tempo era lustramóveis Shell, já não existe mais, então posso usar. Mas um lustramóvel, passa uma camada fininha, dá um brilhão legal, bota os gibis lá. Os bichos não gostam desses cheiros estranhos, Entendi. então eles vão aparecer. Mas fica de olho, porque você tem uma coisa em madeira. Né? Entendi. Uma outra pergunta. Bom, isso aqui eu tô conjecturando, tô jogando ideias. Tá. De vez em quando, assim, se eu tiver uma facilidade para colocar um ventilador virado para os livros, isso ajuda em alguma coisa? Tipo pó, que deixa de cair? Se você tiver num temperatura? lugar não, seria o lugar onde tivesse muita umidade, mas eu acho que a umidade você tem que tratar ela direto. Com química, Ver aquele pó. Isso com o pó, mas se você tem um local que não tem umidade, esse químico vai puxar só a umidade do ar, que não é uma coisa assim tão violenta. O problema é, eu estou perto de uma janela que chove muito, quando chove entra um pouco de água, toda essa umidade vai para o papel é extremamente higroscópico. Tá bom. Ou seja, ele puxa umidade. Eu gosto muito de livro. E por acaso, daquele livro, e por acaso molhou o livro. O que eu posso fazer para tentar recuperar aquele livro? Se ele molhou muito e se você perdeu tempo de estar junto dele logo a hora que molhou, provavelmente você perdeu o livro. Se for papel couché, então ele gruda inteirinho. Se não for papel couché, e ainda há uma possibilidade, é enxugar ele, e se você tiver paciência, um secador de cabelo no frio, não no calor, no frio, e abrindo página por página, fazendo ele respirar, tentando ver se você salva. Provavelmente as páginas vão ficar tortas, vão ficar todas elas vão ficar onduladas, mas você salva o livro, você consegue salvar. Um livro que cai um copo de água em cima, ou cai da mão e cai no chão na água, qualquer coisa desse gênero, você salva ele. Tá, com gordura não tem jeito. Com gordura não tem jeito. Sem querer eu peguei assim, nossa, me engordurei. Se eu posso passar alguma coisa na hora que eu peguei? Depende, se for papel jornal, papel que retém a gordura, provavelmente não. Provavelmente você só vai limpar ela, mas ela vai ficar ali bonitona. Trocar os grampos de uma HQ. Se você tiver paciência para tanto, funciona. É que o grampo de HQ não é aquele grampo de grampeadorzinho de mão. Mas pode fazer, não pode? Pode, mas o que eu vou dizer é o seguinte, o grampeadorzinho de mão são os grampos mais vagabundinhos. O grampo de revista, grampo de grampeadora de máquina, normalmente eles usam um fio mais de qualidade. Então aquele fio é mais fácil esse não estragar do que o do grampeadorzinho. Agora, se estragou mesmo, tira ele e põe um pedaço de elástico, por exemplo. Compra o elástico mais fininho que você encontrar. Comprei. Amarra ele segura a revista. Desculpa, eu estava quase te cortando, que a gente só tem 2 minutinhos, eu tenho mais perguntas. Eu comprei um encadernado de quadrinhos. Soltou a capa. Como é que eu posso colar de volta? Procura alguém que saiba mexer. Normalmente o encadernador sabe travar isso aí melhor do que a gente. Mesmo com cola? Mesmo com cola, ele vai saber mexer. Cola branca ajuda em alguma coisa nesses processos todos? Não só nesse, em alguma coisa... Não, porque essa cola branca que a gente usa, escolar, coisa e tal, tem um pH muito alto. A não ser que você você entra numa loja de material específico que você tem colas com pH neutro, mas é um custo muito alto. Esses pHs vão até de quanto a quanto? Eu acho que é de 5 até 7, então você tem um meio, ou até 12, mas você tem um no meio que ele não é nem ácido e nem... E aí é esse que é o bom. Mas as colas, assim, se você tem alguma coisa encadernada que desmanchou,
procura um especialista, procura um encadernador. Tem alguns encadernadores no centro da cidade, é fácil saber. Se você não conseguir descobrir, as faculdades encadernam muito por causa de TCC, essas coisas. Que Sim, mas eu estou falando de encadernado que eu digo, aquele encadernado de quadrinhos. Mesmo aquele encadernado aquele de que quadrinho. tem lombada quadrada. Então, mas né? aí o cara tem uma colinha melhor, ele faz um serviço melhor, ele tem prensa, ele prensa bonitinho, bate legal, põe a colinha legal, te salva um gibi que tem o seu... Materiais que eu posso usar... Ó, tô cortando direto, mas... Tem problema. Materiais que eu posso usar em casa, que possam me ajudar em algum tipo de não restauração, mas de manutenção desses livros e quadrinhos. O elástico de roupa fininho, daqueles preto, bem fininho. Elástico de roupa? Elástico de roupa, de cueca, que a gente chama. Ah, tá. De pijama. Bem fininho. Que ele tem uma capa de pano em volta dele. Porque o elástico comum, ele deteriora, ele acaba virando um grude, Certo. E é aquele, fino, é aquele pano, assim, né? Que é uma tirinha, não é? Ou é uma tirinha ou é o que é o redondinho. Redondinho, certo. Fininho, melhor ainda. Certo. Esse fininho, ele tem uma camada de pano. Então, quando estraga o plástico, o elástico dentro, o pano ainda não deixa estragar o que você está passando. E faz o que com E isso? você faz uma rodinha nele, do tamanho da revista. Você tem uma lateral, por exemplo, a lateral da revista aqui. Você pega 2 medidas dessa daqui, amarra aqui e põe a revista no meio aqui, assim, o elástico no meio. Ele amarra a revista, ela não cai e está montada ali. Você tem que voltar aqui outro dia, porque olha só, já acabou o tempo e as dicas estão... Nossa, mas tem mais coisas. Eu quero te agradecer. Obrigado. Espero que pelo você convite. possa voltar aqui um outro dia. Posso. A gente vai Tô à colocar disposição. a gente vai colocar os seus contatos aqui embaixo. Seu contato não, na verdade, o seu Facebook, né? Isso. Eu já coloquei aqui embaixo o Facebook. Tá ok. E agradeço muito sua presença. Obrigado. Espero que um dia você volte. Muito Voltarei. obrigado. Obrigado. Tá? E você, na semana que vem, estaremos aqui. Tchau.